você vai aprender a discernir a real presença de Deus quando ela acontece visceralmente ou religiosamente, apenas como um movimento religioso. E você vai discernir espiritualmente as denominações às quais você chama de igreja e vai saber se ali realmente há o fogo de Deus, o fogo do Espírito, ou meramente criações humanas que se parecem com manifestações espirituais, mas não passam de manifestações do ego. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: chama santa ou fogo estranho. Falar de fogo estranho é literalmente botar a cara a tapa e denunciar tudo aquilo que tem acontecido com determinadas denominações. E é claro que eu não vou pontuá-las, mas citando as características de como isso acontece, você vai discernir, você vai identificar, talvez alguma até que você esteja frequentando, talvez esse fogo estranho que você está vivendo até agora, de você achar que em meio a todo aquele show, toda aquela Broadway gospel que está acontecendo ali dentro, eu falo de carteirinha, de cadeira e de palco, porque eu convivi no meio musical, sei o que é uma produção. Existem muitas denominações que, embora não façam shows musicais, mas a sua liturgia em si é muito espetaculosa e ao mesmo tempo vazia da presença de Deus. Algumas pessoas falam que saem dali vazias, sentem aquele mover emocional, aquele culto aonde as emoções prevalecem ao alimento espiritual, aonde o impacto daquilo que as pessoas estão falando ali acerca de verdades que dizem ser de Deus, mas na sua grande maioria são dogmas humanos, e isso vai cada vez mais afastando a manifestação da presença viva do Espírito Santo de Deus. E esse tema ele foi abordado unicamente num texto lá no Antigo Testamento. Não se ouve em toda a escritura bíblica, de Gênesis até Apocalipse, nenhuma outra passagem a não ser em Levítico, no capítulo 10, versos 1 e 2, onde dois sacerdotes, filho de um outro sumo sacerdote, chamado Nadab e Abiú, seus dois filhos, 2 de 4 filhos de Arão, além de Eleazar e Itamar, que pegaram cada um o seu incensário, colocaram incenso dentro e trouxeram como oferta um fogo profano perante o Deus, o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Eles não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Como está ali em Números 3:4, eles morreram perante o Senhor oferecendo um fogo que não era sagrado, e por isso Deus não aceitou a oferta. Tem muita gente morrendo na fé hoje, manifestando suas ofertas de acordo com as suas vontades, ou segundo a liturgia que é ensinada, mas longe daquilo que é a vontade de Deus, longe de uma santificação, longe de uma aplicação mais dedicada ao estudo, ao conhecimento da palavra, longe de qualquer coisa que se torne cada vez mais parecido na estatura de varão perfeito, que é o que Deus espera da sua igreja. Não, é aquele movimento que atrai gente, e as pessoas vão se envolvendo e vão virando verdadeiras sociedades secretas, muitas vezes, de igrejas fechadas, alheias ao mundo, porque só eles vão se salvar, como se estivessem dentro de uma arca, fechados, oferecendo o tempo inteiro fogo que não é de Deus, porque Deus agrega, Deus ele convida, Deus ele não faz acepção, Deus ele não quer que nós façamos nada que não seja segundo a direção do seu Espírito Santo. E de repente saiu do altar aquele fogo que os matou, a presença do Senhor, e assim os dois morreram ali onde Deus estava. Porque a lei determinava que os sacerdotes deveriam oferecer incenso utilizando exclusivamente brasas tiradas do altar de holocaustos, um altar de bronze que foi construído especialmente para isso, onde o fogo havia sido aceso pelo próprio Deus. Vamos fazer nossa liturgia aqui para ver se aparece mais gente, ver se a gente consegue arrecadar mais. Tem umas brasinhas ali, o pessoal fez churrasco aqui do lado, vamos pegar uns carvãozinhos ali que estão acesos ainda, vamos botar nesse incensário, vamos balançar, vamos fazer fumaça. O negócio é fazer fumaça, irmão. Não importa se tem ou não tem a presença de Deus, fez fumaça, botou luz. Oh glória, Deus está aqui presente. E na sua grande maioria, se não na sua totalidade, este agir, esse manifestar, que as pessoas pulam, saltam, viram cambota, dão um mortal de costas, grande parte delas é emocional, porque é fruto de um fogo estranho. E Deus quer denunciar isso essa noite, porque a lei de Moisés, escrito em Levítico, onde ele fala que existia um princípio muito sagrado, santo, de que para que esse fogo saísse do altar para consumir aquele holocausto, havia várias regras que precisariam ser cumpridas, as quais eu não vou declinar aqui agora. Eu quero apenas dizer para os irmãos que todas as vezes que você estiver na presença de Deus, o Pai Nosso não é uma reza, o
Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, ele deixa muito claro que seja feita a vontade dele, aqui na terra, como ela é feita no céu, aqui embaixo, como é feita no altar, porque aí o fogo que vai se derramar sobre a tua vida não será um fogo profano, um fogo falsificado, um fogo estranho, mas será o fogo do Espírito Santo, aquele mesmo que ali em Atos capítulo 2 se manifestou quando todos estavam consagrados na presença dele, em oração ali juntos, irmãos, os apóstolos, e de repente aquele vento impetuoso que entrou pela janela daquela residência desceu sobre as suas cabeças, as pessoas entendiam, enxergavam línguas como se fossem de fogo, e esse fogo que vinha do altar os batizou, e todos falavam os mais diversos idiomas da cultura da época, onde várias nações estavam naquela localização juntos ali, e ali pôde se manifestar a verdadeira chama santa que fez com que se iniciasse a igreja do Senhor. Mas o mesmo livro de Levítico, no capítulo 9, verso 24, quando o texto nos diz que de repente saiu fogo da presença de Deus, do Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar, ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Percebam que havia tido já muitas experiências daquele fogo que saía do altar, e as pessoas resignadas, entendendo que aquilo ali era uma autoridade totalmente superior, que não era digno de sequer da gente ficar ajoelhado, mas com a cabeça no pó. E Nadab e Abiú, para que não morressem, precisariam estar absolutamente sóbrios, não apenas uma embriaguez com álcool, que também já seria proibido, mas aquela embriaguez justamente pelos costumes, aonde o dogma, aonde a liturgia embriaga irmãos, embriaga a igreja, a ponto de ela achar que aquele fogo estranho é uma manifestação de Deus, quando na verdade é um grande engano, e elas vão ficando cada vez mais catequizadas, não evangelizadas, vão andando como massa de manobra para usufruto de manipuladores, de autoridades, de líderes insensatos, os quais certamente prestarão conta no dia do juízo. Ali em Levítico 16, versos de 1 a 3 e verso 12, o texto nos detalha que depois de os dois filhos de Arão terem sido mortos, quando apresentavam a Deus o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, aquelas brasas não eram do altar, era de outro lugar, não vinha do trono de Deus, vinha da vontade espontânea do homem. O Senhor falou de novo com Moisés. O Nadab e o Abiú foram pro saco, irmão, morreram. Mas ele tornou a falar com Moisés para passar para o Arão. O Moisés era o cabeça, o Moisés era o que tinha um chamado, mas o Arão era o sumo sacerdote também, que tinha autoridade para cuidar das coisas de Deus. Toda vez que Deus separa você, meu pastor amigo que me acompanha essa noite, que você foi separado, ou se intitularam pastores sem terem sido chamados, e muitas vezes não entendem esse mistério espiritual, que há uma autoridade que é chamada por Deus, e essa autoridade orienta os demais pastores para que eles saibam o modus operandi de Deus e não da vontade humana. E aqui Deus fez exatamente porque Deus é um Deus de decência e ordem. Ele fala com Moisés, ele chama Moisés, e o texto é tremendo, irmãos, quando você para analisar os detalhes de como Deus é cuidadoso na maneira de agir, mesmo depois de uma calamidade dessas. Aqueles sacerdotes não eram mais dignos de estarem servindo ele aqui nessa existência, foram para o outro lado, foram para o mundo espiritual. E depois desses dois filhos terem sido mortos, como ele está falando com Moisés, ele diz, versículo 2, diga ao seu irmão Arão, que é pai daqueles dois que eu acabei de arrancar da terra, que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo. Deu na minha cabeça de fazer uma oferenda para Deus, vou fazer um encontro gospel hoje para Deus. Hoje nós vamos montar uma tenda e vamos fazer um evento aí. Deus mandou? Não mandou, mas a gente tá precisando de recursos pra igreja, tem que fazer uma reforma, e acho que a melhor forma de recolher ofertas, alçadas e dízimos vai ser nesse evento. Mas Deus mandou? Não, mas Deus tá no negócio que tudo é pra Ele, a honra e a glória é pra Ele. Mas Deus mandou? Não, a gente vai se consagrar para ver se Deus responde, mas o evento já tá marcado. Irmãos, a gente participou de tantos assim, e a gente saiu de lá sem entender nada. Você sentiu alguma coisa? A gente conversava com os irmãos. Eu não senti nada. Quando a gente adorou, a gente até sentiu a presença de Deus, mas sentiu uma pressão terrível. É o ataque do diabo, né? Não, irmãos, era um lugar com fogo estranho, que apesar de toda a liturgia muito bem preparada, de um espaço muito bem arquitetado, as irmãs de coração íntegro na presença dele, mas os líderes não estavam de acordo com aquilo que Deus havia declarado, assim como Moisés fala para Arão, não é de qualquer jeito, não pode ser na maneira que vocês querem, tem que ser diante da minha presença e na minha vontade e no meu tempo. Por isso que se ele entrar, morrerá. Olha que coisa terrível era naquele tempo. Se você entrasse na presença de Deus sem ser convidado por Ele, pelo Espírito dele, você literalmente morreria. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados, e um carneiro como oferta que será completamente queimada. É tremendo esse versículo, porque naquele tempo era uma sombra para aquilo que haveria de vir. Esse holocausto
esse sangue que deveria ser derramado para perdão de pecados, era nada mais, nada menos do que uma sombra do que haveria de vir no sacrifício perpétuo de Jesus Cristo, que ao derramar o seu sangue, nós que cremos nele, fomos perdoados. E no versículo 12, Arão pegará um queimador de incenso. Não pegando brasa, onde tinha um churrasquinho ali, a brasa ficou acesa, eu vou aproveitar aquela brasa e botar no incenso, não. Não pode ser assim. Incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus o Senhor. E 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Esse detalhe, irmão, que me chama a atenção, porque a obediência, o temor e a excelência exigida na adoração muitas vezes não é respeitada. A gente vê pessoas despreparadas na pregação, pessoas preparadas na adoração. Quantas vezes a gente tentou orientar irmãs? Irmã, procura cantar mais afinadinha, faça com excelência, entrega como incenso suave. Ah, pastor, eu não sou cantora. Deus recebe minha adoração. Realmente, irmãos, Deus conhece o coração. Deus sabe quando pessoas realmente não têm esse dom, esse talento, essa capacidade. E a gente já sentiu a presença de Deus em muitos louvores de pessoas extremamente semitonadas, desafinadas. E apenas com uma frase eu caí em choro, porque eu via a excelência, a humildade, a verdade daquele irmão ao louvar o Senhor. Diferentemente de pessoas que cantam em corais, que por ali estarem, deveriam ter maior preparação, deveria ter maior condição. E muitas vezes, nesses lugares tidos como igreja, como congregações, é onde se mais vê essa manifestação do fogo estranho, que muitas vezes, disfarçado de chama santa, levam pessoas a uma profunda apostasia, como a gente tem visto nesses últimos dias. Famílias destruídas, pessoas que realmente não conseguem mais se firmar com Deus, porque não entenderam que essa santificação, ela tem que ser permanentemente, diariamente, praticada na presença do Senhor. E ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versos 1 e 2, quando Moisés escreve esse livro, ele fala claramente: tenha cuidado quando você for ao templo. Naquele tempo, obviamente, era um templo religioso, feito especialmente para aquilo, foi consagrado. Mas hoje, quando nós separamos um espaço de culto, pode ser a minha casa, a sua casa, um lugar geograficamente consagrado, para que naquele momento a palavra de Deus seja ministrada. Guardemos o pé antes de entrar nesse lugar, deixemos todo o nosso eu de fora e nos coloquemos em espírito na presença dele, para que ali os louvores, as orações, a palavra, tudo que for manifesto, hinos entoados, sejam todos para glorificá-lo, para que nesse momento, nessa adoração, os milagres acontecem. Existe um fundamento espiritual que muitas vezes as pessoas distorcem e desacreditam. A gente cansa de convidar pessoas, por exemplo, para assistirem às nossas reuniões, mas por ela não ter essa plástica litúrgica, onde muitas vezes, muito bem produzida, confortavelmente acolhidas, mas espiritualmente renegadas diante do trono de Deus. Porque o movimento humano, assim como muitos shows que a gente vê aí, de muitos eventos que o tempo inteiro a mídia está divulgando, grandes bandas que vêm de fora, shows apoteóticos com sons pesadíssimos, alguns deles eu tive até a oportunidade de participar, mas para Deus é diferente. Para Deus, poucas pessoas na presença dele, ainda que não tenhamos uma placa dizendo aqui é o templo do Senhor, não, mas nós nos colocando como templos dele, nos consagrando na presença dele, para que através de nós outras pessoas possam ser alcançadas, sem presunção, sem arrogância, sem querer ser melhor do que ninguém, pelo contrário, mas tocados pelo Espírito Santo de Deus, em ajudar o próximo, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede, fazendo literalmente essa, a verdadeira e genuína obra de Deus, a obra do Senhor. Nós vamos sendo moldados, e a mudança de mente vai alterando cada vez mais a nossa personalidade, o nosso caráter, que é onde a gente vai sendo liberto dos pecados, dos vícios. E esse texto é muito profundo quando você para analisar o cuidado que Moisés tem em escrever isso. Cuidado quando for entrar no templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira correta, da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Seja tardio em falar, só escuta. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você se consagra num lugar onde não tem muito barulho, onde o barulho é do Espírito e não do homem, e você para analisar a oração que é feita ali, onde você para ouvir a palavra que é ministrada ali, aonde você não vai como manada, mas vai como rebanho, para que você possa ouvir a voz do teu pastor, para que você não se precipite em dizer amém para o que você nem entendeu, nem discerniu, e muitas vezes nem ouviu, porque parecem caturritas falando concomitantemente. E aqui a palavra nos fala: pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Ah, meu Deus, se tu fizer isso aí eu vou dar aquilo. Aí aquilo vem, e daqui a pouquinho tu nem lembra mais da promessa que fez. Por isso que Deus não aceita mais promessa. Na nova aliança, Jesus Cristo é diferente.
O negócio sim é sim e não é não. O que passar disso, promessa, vela e incenso aceso, é religiosidade, é sacrifício de tolo. E você corre o risco de ofertar fogo estranho. Tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã, porque Deus me usa aqui essa noite para abrir os olhos de muitas pessoas que, por acharem que estão frequentando a igreja, eu vou pra vigília, eu vou pra missa, corrente de oração, e tantos outros movimentos religiosos aonde parece ser chama santa, mas enganosamente, por não estar na direção de Deus, na forma que Deus quer que faça, primeiramente usando apenas o único mediador que Ele colocou entre nós e Ele, que é Jesus Cristo. Botou outro mediador, colocou medianeira. Vai descer fogo estranho, meu irmão. Vai ser fogo estranho, minha irmã. E depois tu não vem com churumela me contar que Deus não ouve as tuas orações, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pensa antes de falar. Portanto, fale pouco. O importante aqui é você entender que o termo fogo estranho, ele não aparece no Novo Testamento. Eu dizia no começo da nossa ministração, mas o princípio espiritual de oferecer a Deus algo que contraria a sua vontade, ou qualquer adoração, uma oferta que não tenha sido ordenada por Ele, com rituais que distorcem a sua vontade divina, é fogo profano. Moeda de troca, uma promessa que na verdade é uma barganha, um toma lá e dá cá, como outros espíritos assim procedem em alguns cultos religiosos de dogmas que não são cristãos, ainda que falem em Jesus, mas não praticam o seu evangelho. Tudo isso passa a ser fogo estranho. E tomem cuidado, porque muitos estão indo para o abismo. E muitas vezes também igrejas que se dizem cristãs, sejam católicas, evangélicas, não importa, irmãos. Há uma luta terrível entre a chama santa e o fogo estranho, ou seja, a verdadeira adoração versus entretenimento. Hoje vamos trazer o cantor internacional. Eu lembro de mim, quando eu vinha de São Paulo, cantava nos bailões aqui do Sul. Diretamente de São Paulo, Jairo Leandro. Eu ficava todo vaidoso, porque eu vinha pra cá, ostentava, tinha feito mídia, estava em televisão. Mas para Deus, o maior é o que serve. Para Deus nós temos que diminuir, desaparecer, para que Ele apareça. Porque senão, irmãos, esse fogo que você espera vir do céu vai ser de acordo com aquilo que você está enviando como forma de oração. Se for entretenimento, pode ter certeza que a glória dele não vai se manifestar, porque você já está querendo ser glorificado. E o maior temor que eu e os irmãos do Cordão temos é justamente esse. Estamos aqui com a nossa agenda aberta para convites de cultos verdadeiros. Não queremos shows, queremos apenas manifestar através das nossas vidas, ver a manifestação da chama santa que cura, que batiza com o Espírito Santo. Porque essa é a presença que eterniza, essa é a manifestação que sustenta o ser humano na terra, na presença de Deus. Senão, é tudo fábula, é tudo entretenimento. E essa guerra espiritual, através dos seus púlpitos, tornando-os palcos ou palanques eleitorais, parecia chama santa no começo, meus irmãos, mas depois, observando pelo Espírito, com o discernimento que Deus vai nos dando, vendo o modus operandi daquele movimento, de toda aquela estrutura, de toda aquela montagem, e ali você é envolvido naquelas emoções, e por motivo de números ou status ou egos, enfim, você vê que realmente o entretenimento está muito, mas muito além da verdadeira adoração. Para onde o Cristo deixa de ser o centro, ele deixa de ser um culto cristocêntrico e passa a se tornar um evento antropocêntrico, aonde o homem é a atração, aonde pessoas vão para ver o homem, não o Deus do homem, e você não consegue mais discernir se aquilo que está ali é um fogo santo ou um fogo estranho. E Deus nessa noite, através dessa mensagem, quer abrir os teus olhos espirituais para que você saiba que a chama santa, o fogo santo, deve vir do altar de Deus e ser aceso pelo Espírito Santo de Deus, não através do homem, pois o fogo estranho surge através dos interesses egoístas, do orgulho, da vaidade ou da mera imitação humana. Imitador é Satanás. Se o homem inventar de querer imitar movimentos de Deus, com fumaças que simbolizem incenso, ou luzes que manifestem o fogo vindo do altar, você vai estar produzindo fogo estranho. E isso vai trazer consequências, muitas vezes irremediáveis, a menos que haja profundo arrependimento da igreja. O apóstolo Paulo, muito tempo depois, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos de 6 a 9, 48 anos a 57 anos depois de Cristo, vejam como séculos se passaram e Paulo escreveu algo muito profundo. Esse versículo eu já ministrei muitas vezes com outros temas, e os que nos acompanham no nosso canal vão recordar. Eu estou muito admirado com vocês, Paulo sendo extremamente irônico, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho.
Vocês estão aceitando qualquer coisa. Na verdade, não existe outro evangelho. Irmãos, isso aqui é um tapa na cara do diabo. Isso aqui é um tapa na cara daqueles presunçosos. Doutrina segundo fulano, evangelho segundo fulano, Beltrano, séculos depois, presunçosamente achando que era uma outra revelação de Deus. E a gente vê isso em tantas religiões. Eu mesmo vivi muitas delas. Mas Paulo aqui, ele foi ungido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele fala no versículo 7, na verdade não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Aqueles pastores que estão falando assim, ó, Aqui é assim, irmão. Aqui a nossa liturgia é assim. Aqui para frequentar tem que ser assim. Tem que vestir assim, tem que cantar assim, tem que andar assim, tem que rezar assim, tem que orar assim. Tudo é assim segundo o estatuto da nossa organização humana. E o fogo estranho está imperando naqueles altares e as pessoas não despertam para isso. Continuam ali porque temos que congregar, mas esquecem de ler Apocalipse. Quando o próprio Deus fala, sai dela, povo meu, sai de lá. Eles não vão para o céu, não vão deixar vocês também ir. O congregar não é isso, o congregar é um encontro onde dois ou mais, na presença dele, segundo a vontade dele, com cabeça no pó, resignados à sua supremacia, à sua soberania, vão desfrutar da presença do Espírito Santo, dessa chama santa que renova o ser humano, que ativa a natureza, aquela chama que algumas religiões chamam até como chama crística, que é a chama do Cristo vivo dentro de cada um de nós, não como dogma humano, mas como um dogma divino, vindo direto do trono de Deus. E a única maneira disso acontecer é você praticando esse verdadeiro evangelho. Mas há pessoas que vão realmente querer mudar esse evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. Algumas versões dizem anátema, que sejam malditos. Isso é muito pesado, irmãos. O evangelho que eu professo, pastor, é um outro diferente. Vocês têm que respeitar a religião, não pode fazer exceção. É verdade, nós respeitamos todos os partidos políticos, respeitamos todos os dogmas religiosos, mas Deus deixa muito claro, desses tais afastai-vos, porque não há como conviver o joio com o trigo. A palavra que é a bússola da verdade, a palavra que liberta não é uma lei humana, a palavra é espiritual, ela precede a escritura. A palavra ela foi registrada num livro por homens separados por Deus, ao longo dos séculos, testificado por seu espírito, porque não se contradiz em si mesmo. Quando você tem esse entendimento, você nunca mais confunde palavra com escritura. E ainda que o livro muitas vezes se contradiga, caia em contradição, seja por história ou por eventos, a palavra em si não é contraditória. Ela por si só se estabelece. Mas essa revelação, essa compreensão, ela só se dá quando você se dobra a essa vontade soberana de Deus, de buscá-lo de todo o coração e entender que através da Escritura, a palavra de Deus quer transformar vidas. A palavra de Deus contida dentro do livro Bíblia ou através de um aplicativo bíblico, não importa se é um livro, se é uma mídia, o que importa é aquilo que Deus deixou expresso através de um texto. Como se fosse um WhatsApp celestial. Como muitas vezes eu uso como figura de linguagem para você entender que essa simbologia, na verdade, nada mais é do que a manifestação do poder de Deus possível à compreensão humana. E quando isso é distorcido, vai gerar fogo estranho. Não vai ser fogo santo, não vai ser uma chama santa. E aqui Paulo insiste, irmão, pois já dissemos antes e repetimos. Paulo ele chega a ser redundante, ele chega a ser chato, ele chega a ser inconveniente, como eu estou sendo aqui essa noite, de acordo com a Escritura. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Porque muitos procuram um evangelho diferente. Procure a igreja segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Tu vais servir um Deus segundo a tua imagem e a tua semelhança. Ah, lá pode ser assim, lá pode ser assado. Lá eu posso chegar como eu estou e continuar sendo como sempre fui. E tá tudo certo. Não é o que Deus fala. Porque se você não entender, irmãos, que o processo que vai te levar ao propósito determina que nós tenhamos que nos submeter àquilo que a palavra de Deus chama de obediência. É o que vai nos levar a uma separação, comumente chamado na Bíblia como santidade. Sem esse processo da obediência que vai nos levar à santidade, ainda que no primeiro momento nós não compreendamos o porquê daquilo. Como eu fiz em São Paulo, quando eu tive aquele encontro que me impactou, que eu fiquei extasiado na sala, 3h20 da manhã, dia 12 de outubro de 2005, não estava entendendo nada, mas eu fui invadido de uma paz que eu não conseguia entender, uma paz que caía em contradição com o que eu estava vivendo, que estava tentando me levar para a morte, como tantos que tiram a vida, como tantos que a gente não consegue socorrer a tempo, como aconteceu algumas vezes conosco aqui no ministério, ou como muitos que, a exemplo de mim, tiveram a oportunidade de ter essa escolha de Deus, primeiramente, para que fosse arrancado com o braço forte da morte.
como eu fui ali em São Paulo. E essa paz que excede todo o entendimento, descrita na Bíblia, eu pude viver, eu pude experienciar. Porque se você está submisso a uma liturgia onde o fogo estranho alimenta as tuas emoções, é confortável para a tua alma, aqueles ambientes que corroboram aquela liturgia que não pesa, que não cobra, que não exige nada, que tá tudo bem, tá tudo certo, vem como tu tá e continua assim, isso vai ter um peso tremendo no processo da tua caminhada, onde muitos vão se apostatando, e isso vai refletindo nas famílias. A gente tem visto tantos irmãos de ministérios onde nós congregamos no passado, com seus casamentos destruídos, porque não tiveram uma base espiritual, não tiveram uma base no altar, porque todo tipo de evento que supostamente tenha sido de Deus, muitas vezes era limitado ao movimento humano. E nesse último tempo Deus chama a atenção da sua igreja para que nós nos preparemos para a volta de Cristo, irmãos. Não é brincadeira, o pão e circo tá aí, ó, muita coisa para você se divertir. É só você deixar rolar, let it be, e você vai ver aonde você vai parar quando você percebe uma opressão que você não entende, um descontrole sobre a sua vida emocional, a tua vida espiritual, que você não consegue discernir, como consequência do fogo estranho do qual você tem se alimentado, não dando atenção que as provas de fogo que Deus permite que a sua igreja seja submetida são permissão dele, para que nós venhamos desfrutar da sua presença, da sua chama santa, que nos converte, que nos molda segundo a sua vontade, para que sejamos preparados aqui nessa existência, aqui nesse mundo caído, para poder viver a eternidade com Ele. Se você deixa levar do jeito que você quer, confortável para tuas emoções, porque a zona de conforto, ela mata qualquer ser humano, seja no processo natural como no processo espiritual. Se você se rende a ficar sentado o dia inteiro e se rende a um sedentarismo, logo logo você está atrofiando os teus músculos, não tem uma atividade física, não se move, não se mexe. Da mesma forma o teu espírito é assim. Se você não tem literalmente Deus como teu personal trainer para você ficar na presença dele, tal qual a vontade soberana dele que vai treinar o teu espírito a ficar forte e ficar pronto, ainda que a tua carne seja fraca, a vitória virá, a cura se manifestará de dentro para fora. Ainda que esse corpo morra, o corpo espiritual todavia ele é eterno. E é importante você pensar nisso, porque ainda que nós tombemos nessa terra, todos nós tombaremos, o nosso espírito não verá morte se estivermos conectados com o trono, porque ali está a manifestação da graça, a manifestação da glória em toda a sua plenitude, através da ressurreição que nos aguarda. Mas se você não entender, você vai viver sempre com fogo estranho, achando estar adorando um Deus, e você fica se culpando porque os seus vícios não permitem que você se volte para Ele, porque você foi catequizado naquela liturgia que se você não parar de fumar, não parar de beber, não parar de se prostituir, não posso ir à igreja, não posso sequer ouvir a palavra, quando na verdade Deus está gritando na tua alma: vem a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Em mim vocês vão encontrar descanso. No mundo vocês só vão encontrar aflição. E Paulo segue nessa carta justamente dizendo que esse evangelho falso, diferente daquele que vocês aceitaram, está amaldiçoando vocês. É um convite para você abandonar tudo isso, porque você continua preso a um fogo estranho. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 12 e 13, de forma praticamente repetida, redundante, fala: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Bah, pastor, depois que eu busquei Deus, as coisas só pioraram. Minha vida virou de ponta cabeça, Deus. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória de Deus for revelada, vocês exultem com grande alegria. É tremenda essa carta, irmãos, quando você para ler Levítico, entendendo aquele fogo profano, aquele fogo estranho praticado por Nadab e Abiú ali em Levítico 10, 1 e 2. E você lê essa carta de Pedro, e essa ironia do Pedro também está praticamente nesse texto, porque ele fala: não estranhe o fogo, mas não fogo estranho, o fogo aqui da provação, o fogo que fica tirando a paz da gente, no sentido de, poxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. uma hora é uma enfermidade, uma hora é nas finanças. Isso é uma preparação de Deus, isso é um trabalhar de Deus. É diferente daquele culto religioso aonde estranhamente você parece estar sendo abençoado. É aquela campanha da prosperidade, é aquela teologia da prosperidade, que prosperidade de nada tem, porque na verdade é uma barganha com um Deus que não é o Deus, mas que é um mamon, que é o Deus do dinheiro, que a gente tanto vê nas igrejas que ficam se exaltando. Olha, depois que eu dei tanto de oferta, eu ganhei tanto de lá pra cá. Isso é barganha que se
faz com outras linhas espirituais. Eu mesmo tive experiências nessa linha e posso afirmar para vocês que o Deus Todo-Poderoso, Ele permite que nós passemos por esse fogo, para que, ainda que achemos estranho tudo isso, na verdade, aqueles que forem crucificados com Cristo ressuscitarão com Ele. E nós estamos aqui aguardando, seja no arrebatamento ou seja nessa existência. Tudo é lucro para aqueles que estão na presença de Deus, pois a paz que excede a compreensão já habita em nós. Porque ainda que estejamos aflitos, ainda que estejamos tristes, e como nós nos entristecemos com irmãos, com familiares, mas até essa tristeza, na presença do nosso Deus, ela salta de alegria, porque é loucura o Evangelho, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui é insano, através do psique, através do racional, porque a única coisa racional que Deus quer da gente é o culto. Agora, a loucura da pregação, ela se manifesta sem barganha, sem moeda de troca, sem fogo estranho, na obediência. Aí você vai entender aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, você começa a viver. E Paulo fala aqui na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 11, versos de 1 a 4. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando eu sou um tanto louco. Paulo tirando uma onda de novo, ironizando. Por favor, me suportem. Tirando onda dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, aqueles que só fazem fogo estranho. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Paulo dizendo à igreja de Corinto. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é o Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Que pedagogia maravilhosa. Não tem como tu não entender o que ele está falando aqui, irmão. A mente se corrompe quando sai da vontade de Deus. A mente se perde, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega anunciando um Jesus diferente daquele que nós temos anunciado, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Ou seja, a ironia de Paulo contra os falsos apóstolos é a mesma ironia que nessa noite nós do Cordão estamos usando, para ver se na ironia você se acorda que é o que Paulo tinha como última esperança. Eu vou tirar uma onda para ver se vocês me entendem, porque falando sério, vocês estão largando o certo pelo duvidoso, vocês estão querendo conforto, quando na verdade o que Deus quer é sacrifício, e sem o sacrifício, sem a prova, sem passar por esse fogo que surge para provar vocês não vão ser purificados nunca. Porque o ouro e a prata só podem ser purificados no fogo. Não tem como ter atalho, irmãos. Quer atalho, vai servir o outro lado. Aqui ele promete transformar até pedra em pão. João capítulo 4, verso 24, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, um culto aceitável a Deus. É simples. Aceitem a Deus que o fogo sai automaticamente do altar. Não precisa fazer nenhum tipo de acrobacia ou de entretenimento para chamar a atenção de Deus. A tua oração sincera, o teu coração contrito vai chamar a atenção de Deus. Não necessariamente num templo. Muitas vezes eu falei com Deus muito mais numa garagem, num quarto aqui na sala, do que dentro de um templo, irmãos. Testemunho pessoal meu. O salmista no Salmo 141, verso 2 nos diz: suba a tua presença a minha oração, Deus, como incenso, e ao levantar das minhas mãos, como a oferta da tarde. Eu comecei a ler isso aqui. Por que oferta da tarde? Que Davi compara as suas orações ao incenso que sobe, as suas mãos levantadas. Quando a gente adora a Deus, né, a gente levanta as mãos para glorificar Ele. É uma simbologia, como se fosse uma fumaça subindo as narinas de Deus. Tem toda uma simbologia espiritual nisso, nesse gesto. As mãos levantadas como o sacrifício da tarde. Existe um termo chamado minchá, que é um termo judaico, que significa serviço de oração vespertina da tarde, a oferta de cereais ou de farinha, ao invés daquelas ofertas de animais. Ou seja, na própria liturgia judaica já mostra que Deus muitas vezes não está querendo mais sangue, ainda que o Cristo tenha derramado seu sangue como sacrifício perpétuo, eles não entendam. Na liturgia deles, eu estudando isso aqui, eu fiquei impressionado. Ele estava mostrando que aquelas orações que Davi fazia, fugindo dos seus inimigos, especialmente de Saul, que queria a sua cabeça, porque achava que ele era, por vontade própria, aquele que ia tomar o seu trono, quando na verdade Deus excluiu Saul do trono para botar Davi no lugar dele, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E ali Davi, apavorado, perseguido por Saul, ele se escondia, mas ele estava o tempo inteiro numa demonstração profunda de devoção, honrando a Deus nas suas orações, como se ele estivesse diante do tabernáculo. E aquelas orações que você faz às vezes escondido no seu quarto. Aonde você está nesse momento, não necessariamente dentro de um templo, dentro de um lugar chamado igreja, mas que você, sendo igreja, nesse lugar, elevando as tuas mãos para os céus, fazendo uma oração sincera, essa mesma oração que era usada para manter a comunhão com Deus, pedindo o livramento de inimigos, Davi fez no meio do mato, no meio do deserto, sozinho, apavorado, fugindo de inimigos, e Deus deu o livramento para ele, porque Saul não chegou a matar ele. Pelo contrário, Davi, como todos sabem, assumiu o trono de Israel. E eu finalizo essa noite, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2.
Portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Que Deus não está falando de canibalismo, tá, irmãos? O corpo vivo, você está em concordância, está em comunhão, congregando nesse encontro santo, não necessariamente num templo, mas esse encontro como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Paulo falou aos Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, aonde existem outros encontros com fogo estranho, mas transformem-se pela renovação da cachola de vocês. Renovem a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, com chama santa, com salvação, com cura, com batismo do Espírito Santo, com todo o pacote, com todo o combo que Deus quer dar para ti, a partir do momento que você renuncia tudo aquilo que não é segundo a vontade de Deus. E você querendo saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, basta você recorrer à sua palavra, porque ela é bem pedagógica. E se você tiver alguma dificuldade em compreendê-la, procure a gente, que a gente está sempre aqui pronto para te ajudar, porque outrora nós também não tínhamos essa compreensão, nós não tínhamos esse discernimento. Muitas vezes desfrutamos de fogos estranhos, como fogos de artifício, que até muitas vezes queima a mão de algum desavisado, de algum que se acidenta. Até podem ser amputados por estar mexendo com um tipo de fogo estranho. Mas o fogo de Deus não cria nenhum tipo de lesão. Ele simplesmente queima todo o pecado, sem você fazer força pelo teu próprio braço para tentar se livrar dele. Não, deixa Deus agir e naturalmente você vai aprendendo a viver o sobrenatural diante dessa presença santa, e essa chama santa vai te purificando de todo pecado. E mesmo tendo uma natureza caída, como todos nós aqui já dissemos que temos, todos os dias, na presença dele, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que diariamente nos ofendem, não nos deixando cair em tentações e nos livrando de todo mal, e que possamos verdadeiramente dizer ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Essa foi a palavra santa que Deus colocou no meu coração neste dia 10 de junho do ano de 2026, na reunião do Cordão.